né? Qual que é o impacto da síndrome do impostor? Eu vou ter os meus resultados sabotados, ou seja, eu não vou conseguir atingir os resultados que eu desejo. Consequentemente, isso vai impactar no lucro do meu negócio e também no meu crescimento profissional como um todo, tá? Normalmente, a pessoa que sofre da síndrome do impostor, ela tem pensamentos assim: será que eu sou bom o suficiente? Será que eu tô pronto? Será que eu sei o bastante? Será que o que eu vendo tem valor para as pessoas? Será que as pessoas valorizam o meu trabalho? São pensamentos em que nós nunca somos bons o suficiente ou que nós não merecemos um determinado resultado ou aquele trabalho, tá? Dados estatísticos mostram que mais de 70% dos profissionais já vivenciaram em algum momento a síndrome do impostor. Mas o que é isso? Tá? O que vem a ser a síndrome do impostor? Nós não estamos falando necessariamente de uma doença, de um problema clínico, tá, pessoal? A síndrome do impostor, ela reflete um padrão de pensamento, tá? Um padrão de pensamento que faz você duvidar de si mesmo. Um padrão de pensamento que faz você sentir medo, sentir que o seu crescimento ele tá travando. Eu faço, mas eu não consigo atingir resultados, tá? Tudo isso porque no fundo eu não acredito no meu potencial. Eu não acredito que eu sou capaz. Mesmo outras pessoas me dizendo que eu entrego resultados fantásticos, que eu entrego resultados incríveis, mas eu duvido da minha capacidade. Então, o que eu quero que vocês entendam, que vocês saiam daqui hoje, no final dessa live? Primeiro, a gente precisa entender o que é a síndrome do impostor, porque eu não consigo mudar aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não tenho clareza. Então, a gente precisa entender realmente o que é isso. Esse é o primeiro passo, tá? Além disso, eu quero trazer aqui para vocês estratégias de como vocês superarem a síndrome do impostor. E além disso, tem um terceiro ponto, tá? No final dessa live, eu quero trazer para vocês uma oportunidade de um diagnóstico comportamental, um diagnóstico dos seus padrões mentais gratuito. Então, no final da nossa live, eu vou explicar como que isso vai funcionar, tá? Se fizer sentido para você, você pode se aplicar para esse diagnóstico e aí a gente consegue mais a fundo trazer mais detalhes para vocês a respeito de como que os seus padrões de pensamento podem estar impactando os seus resultados, tá? Então, quando nós falamos em síndrome do impostor, nós temos aquela sensação que nós não merecemos as nossas conquistas, que nós não somos bons o suficiente e que, no fundo, eu me sinto uma pessoa pequena. Quando eu entro numa reunião, quando eu vou falar com um cliente, quando eu vou apresentar o meu produto, quando eu vou vender o meu produto, eu me sinto diminuído e como se eu não fosse capaz de entregar algo de valor para alguém. Eu não consigo enxergar o meu valor, tá? Qual que é o problema disso? Mas tá, eu me sinto inferior, eu tenho como se fosse um complexo de inferioridade, eu não me sinto capaz, mas como que isso impacta, como que isso pode impactar a minha vida? Toda vez que nós duvidamos das nossas capacidades, o nosso cérebro, ele cria uma resistência. O que é essa resistência? São pensamentos que vão vir à tona aí na sua mente, na forma de críticas, que vão fazer com que você não haja. Quando eu falo que você não haja, é no sentido de você não agir em direção a um resultado, em direção ao seu crescimento. Então, existe uma resistência natural, porque você está entrando numa zona fora da sua zona de conforto.
Ou seja, você precisa fazer algo que vai te desafiar, algo que não é confortável para você, algo que é novo. Esse é o ponto-chave. Então, naturalmente, o nosso cérebro ele cria essa resistência. Uma vez que o meu cérebro identifica como uma situação de desconforto, nós vamos apresentar padrões de autossabotagem. O que é isso? Procrastinação. Eu sempre fico adiando para depois aquilo que não é confortável para mim, tá? Além disso, perfeccionismo, ou seja, eu nunca estou pronta. Eu acho que nunca tá bom, que aquilo que eu faço nunca tem um fim, que sempre tem que melhorar, e eu nunca consigo finalizar um trabalho, tá? Eu acho que sempre tá faltando alguma coisa, e eu sempre vou tentando melhorar. Além disso, pode resultar também naquela sensação de que o dia inteiro eu estou produzindo um monte de coisa, eu estou trabalhando, estou fazendo várias coisas, mas quando chega no fim do dia, eu não consigo perceber os resultados do meu trabalho. Então, é como se eu fizesse uma infinidade de atividades, mais atividades que geram pouco impacto naquele resultado que eu estou buscando. Então, por exemplo, eu preciso aumentar as vendas do meu produto, eu preciso aumentar o meu faturamento. Eu faço várias coisas ao longo do dia que têm um impacto pequeno nesse resultado, que é o aumento das vendas e do faturamento. E aí chega no final do dia, eu termino o dia frustrada, porque eu fiz um monte de coisa, mas eu não consigo colher os frutos disso, tá? Ou seja, eu aplico muito esforço, mas tenho pouco resultado. Aquela sensação como se eu estivesse correndo numa esteira. Eu passo o dia inteiro correndo na esteira, mas eu não consigo sair do lugar. Então, esses 3 exemplos que eu disse para vocês, a própria procrastinação, o perfeccionismo e essa sensação de você estar super ocupado ao longo do dia, mas não conseguir ter resultado, são sintomas de processos de autossabotagem. E os processos de autossabotagem, eles se iniciam com crenças de não merecimento, com crenças de incapacidade, tá? Ou seja, pensamentos comuns da síndrome do impostor. Então, quem sofre de síndrome do impostor automaticamente desenvolve padrões de autossabotagem. Se eu tenho padrões de autossabotagem, significa que eu aplico uma energia ao longo do meu dia, eu faço várias coisas, mas não necessariamente o que eu faço vai impactar no resultado que eu estou desejando, tá? Então, muitas vezes aquela sensação de que realmente eu não sou capaz de produzir um resultado, tá? Aí eu pergunto para vocês, quando que a síndrome do impostor ela aparece, tá? Ou seja, em que momento da minha vida eu posso sofrer da síndrome do impostor? A síndrome do impostor, ela surge nas nossas mudanças de ciclo. O que seria isso? Tá? Toda vez que eu me submeto a algo novo, vou contextualizar aqui para vocês. Faz de conta que você trabalhou a vida inteira numa empresa como CLT e agora você resolveu empreender, você resolveu montar o seu próprio negócio. Então, eu montei a minha consultoria, montei o meu empreendimento. Isso é uma mudança de ciclo. O que significa? Que nessa nova fase, eu preciso de novas habilidades, de novos comportamentos. Só que lá atrás, naquele outro trabalho que eu tinha, eu fazia tudo muito bem feito. Eu era elogiada, eu entregava um trabalho de excelência, eu fazia as coisas com muita dedicação e colhia resultados. Agora, nesse novo ciclo, nessa nova fase da minha vida, eu não tenho mais aquele brilho que eu tinha anteriormente. Por quê? Porque agora eu preciso desenvolver novas habilidades, só que o meu cérebro ele começa a criar uma resistência ao novo.
porque eu preciso sair da zona de conforto. Então começam esses pensamentos de que eu não sou capaz. E muitas vezes eles vão se validando, tá? Por quê? Porque quando você está fazendo algo novo, você não vai entregar um trabalho com a qualidade que você entregava algo que você estava habituado a fazer há anos. Esse é o ponto. Então, naquele meu trabalho antigo, eu tinha vários, né, digamos assim, vários anos ali de experiência fazendo algo que fazia com que eu entregasse um trabalho de extrema qualidade. E agora, nessa nova fase da minha vida, nesse novo ciclo que eu estou vivendo, eu preciso aprender coisas novas. Então, é natural que nesse momento de transição, eu não faça as coisas com tanta excelência assim quanto eu fazia lá atrás. E aí eu começo a me sentir uma farsa. Porque lá atrás eu fazia tudo muito bem feito, era elogiada, tinha resultados. E agora, nesse novo momento da minha vida, eu não consigo mais entregar um trabalho de excelência como eu entregava lá atrás. E aí eu começo a duvidar da minha capacidade, tá? Isso é muito comum, pessoal, nesse exemplo que eu dei. Então, eu tinha um emprego CLT, agora eu estou empreendendo, eu sou empresário, sou uma empreendedora e eu preciso de novas habilidades. Ou então eu já tenho um negócio, meu negócio está rodando bem, tal, mas eu quero crescer o meu negócio, eu quero ir para um novo nível. Nesse novo nível acontece a mesma coisa. Eu preciso de novas habilidades, de novas capacidades, aprender coisas novas, fazer coisas que eu não fazia antes. E aí, quando eu começo a executar o novo, eu começo a não entregar com a qualidade que eu entregava anteriormente. E aí, essa dúvida das minhas próprias capacidades, elas começam a ser validadas, porque realmente eu não preciso entregar algo tão bom quanto eu entregava antes. Mas não é que você não é capaz, é que você está numa fase de transição, uma fase onde eu preciso desenvolver habilidades que eu ainda não tenho. É uma questão de tempo, de prática, que eu vou conseguir superar isso. Então, a síndrome do impostor, ela sempre vai surgir quando nós estamos vivenciando algo novo, uma mudança de ciclo, uma mudança de trabalho, um crescimento do meu negócio, começar um novo negócio. Sempre que nós estamos lidando com o novo, o nosso cérebro, ele ativa estados de ameaça. Então, o que significa isso? Ele vai criar uma resistência para você não dar esse próximo passo. Por quê? Porque quando eu dou esse próximo passo, é um sofrimento, internamente falando. Né? O nosso cérebro, ele cria uma proteção ao novo, uma proteção àquilo que pode ser arriscado para você. Então, ele sempre vai trabalhar para te manter no mesmo lugar. Só que se você continuar no mesmo lugar, não existe crescimento, não existe evolução. Então, eu preciso me desafiar, eu preciso sair da zona de conforto. Se eu escutar os meus pensamentos e o que o meu cérebro está falando para mim, eu sempre vou ficar no mesmo lugar. Não vai existir crescimento, não vai existir evolução. Por quê? Porque crescimento dói. E eu falo que dói no sentido de o nosso cérebro identifica lidar com o novo como uma sensação de dor. Então, ele sempre vai trabalhar para você não sair do lugar. Nós precisamos vencer essa resistência. É um processo natural.